Eles pegaram tudo, mas eles não dão conta, não cuidam da saúde do trabalhador. Então a gente vai ter que começar a discutir uma estratégia para a gente tirar esse convênio que não serve para os trabalhadores, tá bom, pessoal? Então, Alejandro, o Robson, o Bodinho, depois vai estar falando desses pontos do dia a dia. E aí depois a gente vai estar falando exclusivamente da nossa pauta. Pessoal, é necessário que fique sócio do sindicato. Hoje quem banca esse sindicato é o trabalhador. E aqui é muito poucos. É necessário que o trabalhador reclama, tem razão de reclamar. Mas para a gente, o sócio, hoje é bem baixa no sindicato. A gente está sorteando uma diária para cada turno. E na nossa colônia, a gente está fazendo um sorteio também de alguns fones de ouvido e também um radinho que a diretoria comprou para estar sorteando. Isso aí é atrativo. O que vale aqui mesmo é a luta que a gente vai fazer no dia a dia. Tá bom, pessoal? Eu vou estar passando aqui para os meninos iniciar, o Bodinho e o Alejandro, e aí depois a gente fala da pauta da campanha salarial. Antes de começar, eu queria apresentar a nossa direção. A gente tem ali a companheira Rosana, que é da Vidraria Anchieta, que está passando a lista. Nós temos aqui a Florzinha, que é da UIPA, a maior fábrica da nossa categoria. A Zenilda, que está ali no meio, veterana, que sempre esteve junto na luta aqui. A Gil, que está sindicalizando o pessoal ali. Aí nós temos os dois companheiros aqui da fábrica, o Bodinho e o Alejandro. Nós temos aqui também o companheiro Aedes, que mais conhecido como Mãozinha, da UICO, maior fábrica da categoria. Hoje está no lugar do Spock, lá em São Bernardo, porque o Spock fez uma cirurgia do joelho, e ele está no lugar do Spock, junto com o Zé de Holanda, o Carequinha lá, aquele que está lá, ó, o Almir das Manuais, o Tiririca, da Vidraria Anchieta, e a Gil. E aí, pessoal, a gente também trouxe o nosso jornalista, o rapaz que é responsável por esse jornal, ele que faz esse jornal nosso, entendeu? Hoje a gente está bem assessorado, é um jornalista que não assessora só o nosso sindicato, mas já assessorou o sindicato dos bancários, ele também dá assessoria jornalística na CUT de São Paulo. Então a gente tem bastante ferramenta hoje, bastante o nosso jurídico, o nosso jornalista, para assessorar a diretoria, para fazer as discussões do dia a dia, tá bom? Então eu queria passar aqui para o Bodinho, depois o Alejandro vai estar falando. Pessoal, boa tarde. Como já dito aí, meu nome é Robson, meu apelido é Bodinho. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui fora. Realmente a nossa luta, a nossa reivindicação começa aqui. O trabalho começa aqui. A empresa só respeita quando ela vê quando a gente está unido aqui fora. E a empresa está vendo que a união aqui entre os trabalhadores do sindicato é muito grande. Muitas coisas para falar aqui, que às vezes a gente acaba até esquecendo de algumas coisas. Bom, vamos falar um pouco do convênio. Nosso convênio não está nada bom e já não é de hoje. Recentemente eu tive uma experiência com esse convênio, que meu filho precisou ser internado. E para ele poder ser internado, eu fiquei mais de 10 horas para ele poder ser internado, para liberar a internação. Fora outras coisas que vem acontecendo, não é de hoje, a gente vai chamar essa direção para a gente discutir sobre convênio de novo. Restaurante não está nada legal, já vem um bom tempo também. Então, quando a gente vai conversar com a diretoria, o que eles pedem? Eles pedem que a gente votem naquele token lá, né? E que tem na saída do restaurante. E ela diz que 40% da empresa que está respondendo ali, se está bom, se está ruim, se não está, regular. Ou seja, a maioria não responde e é o argumento que ela usa. Ela fala, ó, e quem está respondendo está falando que o restaurante está bom. Então eu vou facilitar o trabalho tanto da diretoria, quanto do sindicato e também do restaurante. Eu vou fazer uma votação aqui. Aí vocês erguem a mão, dizendo se está bom ou não. De 3 meses para cá. Quem acha que o restaurante melhorou de 3 meses para cá, levanta a mão.
Ó, ninguém levantou a mão. E quem acha que continua a mesma coisa esse restaurante? Para não falar palavrão aqui, para não falar coisa feia aqui que é comida. Mas quem acha que continua na mesma coisa, que não melhorou nada, que a alimentação não é boa, que o tempero não é bom, levanta a mão. Ou seja, a comida não é boa. Facilitei o trabalho da diretoria aqui. Pessoal, recentemente foi encontrado pena de frango. Também é normal, só dão frango aqui, uma hora vai achar a unha da galinha, vai achar aqui, a unha do frango. É normal achar pena de frango dentro da comida. Só tem, segunda é frango aqui. Então, eu quero deixar bem claro aqui que essa minha reivindicação, essa minha briga, não é com os profissionais da cozinha. Porque eles não podem fazer milagre com merreca que eles pegam. Ou seja, o pacote que fecha entre a Sangopan e o restaurante é muito pouco. Não tem como eles fazerem milagre. Por isso que eles oferecem uma comida ruim, de má qualidade. Vocês podem ver. Agora mesmo, o pessoal do escritório vão tudo almoçar fora. A maioria vai almoçar fora. Eu não entro nesse restaurante já faz 20 dias. Eu não entro mais. Para mim não dá. Não estou falando para você. E aí eu percebi que tem muita gente que não almoça aí mais também. Eu comecei a perceber que tem muita gente que não come mais aí. Não tem como. Então a gente vai chamar a diretoria para uma reunião também para falar sobre o restaurante. A gente, entre nós e sindicato, a gente está pensando alguma coisa, uma macarronada, alguma coisa aqui fora, para ninguém, para a gente ficar pelo menos um dia sem entrar dentro desse restaurante para se alimentar e comer alguma coisa aqui fora para tentar passar o dia de trabalho, para a gente tirar umas fotos, fazer alguma coisa para dar resultado. Mandar as fotos para a França, sei lá para onde, para a gente poder fazer uma reivindicação aqui a respeito disso. Então eu vou passar aqui de novo a fala para o Alejandro, para ele dar continuidade nessa assembleia. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. E o Robson já falou algo que eu ia comentar para não ficar repetitivo. Pessoal, vou passar aqui que a gente fez um sorteio de manhã e foi divulgado só na parte da manhã. Então a gente já vai aproveitar para falar os nomes que foi sorteado e depois, quando a gente terminar aqui, estiver terminando a assembleia, a gente vai fazer outro sorteio de segundo turno, tá? E a gente vai falar os nomes também. Anderson Funari de Oliveira, ele ganhou uma diária. Alexandre Pereira da Silva ganhou uma caixa de som. O Leandro do Carmo Santana ganhou um fone. Leandro da Silva Dias ganhou um fone. A diária é na colônia, tá? E hoje vamos fazer um sorteio também, outra diária na colônia, e à noite também, terceiro turno. E eu queria falar também um ponto que estava muita dúvida no pessoal, que os gestores estavam comentando em DDS sobre a troca do feriado para o sábado sim, sábado não, essas trocas que era culpa do sindicato, que o sindicato não aprovava, que o sindicato vetava essas trocas. Não é verdade, gente. Eu até coloquei no grupo Chão de Fábrica, eu até convido a todos aí que não estão no grupo Chão de Fábrica para entrar. Fala comigo, com o Robson, que a gente coloca vocês, até com o seu companheiro que está no grupo, para a gente colocar, para vocês verem as informações atualizadas, tá bom? Então não é verdade, tá? Então a empresa, ela está agindo de má fé para o trabalhador ficar contra o sindicato. Outra coisa, teve alguns funcionários que passaram para mim sobre o restaurante, só reforçando, que quebrou até o dente. Eu mesmo, na segunda-feira, eu fui almoçar, encontrei uma pedra, então infelizmente não está bom. E o que o Robson fez aqui, essa votação, vai ser muito importante, porque a gente não tinha feito isso. A gente só ia reclamar na direção, eles falavam que iam melhorar, às vezes até melhorava um dia. Aí os demais voltava tudo de novo. Então, tá errado. Então, eu sei que é um acordo que fizeram, um contrato, mas tem que mudar esse contrato. Se for por causa de contrato, vai ter que mudar, infelizmente. Outra coisa, sobre a campanha salarial,
vai estar alguns diretores aqui falando aqui mais específico, né, sobre os detalhes para vocês entenderem um pouco. Qualquer dúvida, vocês podem contar com a gente, com o Robson, comigo, com qualquer um aqui, diretor sindical. A gente tem os números também para passar lá na sede, para mais informações, com advogados, tudo. E muito obrigado aí. Espero sobre o sorteio também no final, que a gente vai ter algumas surpresinhas aí, beleza? Obrigado. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa assembleia, chamar nosso companheiro Tiririca, que trabalha na vidraria Anchieta. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para falar exclusivamente da campanha salarial. Vocês já estão trabalhando, valeu, é nóis, tamo junto. E eu costumo falar que sobre a campanha salarial, é uma das assembleias mais importantes da nossa categoria. É a assembleia que é 12 meses do ano. É a assembleia se você vai ter um aumento real ou não. É uma assembleia quando você for no supermercado, você vai ver quanto o seu salário. Se está bom ou está bom. É a assembleia na hora que você vai comprar o leite do seu filho. É a assembleia na hora que você vai pagar uma conta. Por isso que eu falo, a assembleia mais importante que tem. Outra, a gente sempre está falando aqui a respeito de quê? Vamos ficar sócio. Vamos ficar sócio. Parece aquela coisa repetitiva, né? Mas eu vou falar o significado de ficar sócio. Chegou uma pessoa perto de uma jovem perto de mim e falou assim: o que é sindicato? Eu falei: sindicato é guardião do seu direito. É guardião do seu direito. Ela falou assim para mim: mas que tipo de guardião? Eu falei assim: olha, no dia que você estiver doente, a primeira coisa, quando você vai procurar um advogado, ele fala assim: procura o seu sindicato, que é a convenção coletiva. A verdade é essa. É guardião do trabalhador e trabalhadora. Aí eu falo mais: guardião, porque a gente somos guardião? Porque que vai renegociando o salário de vocês, como a gente está falando sobre a campanha salarial, é o seu sindicato. É o seu bolso, vai mexer no seu bolso. Estamos reivindicando o que é aqui? Com vocês aqui fora. Um almoço decente e um convênio decente. E quem é representante legal de vocês? Seu sindicato. Lógico, o sindicato é um sindicato atuante dependendo do trabalhador. Porque se o sindicato chegar aqui, não tiver nenhum trabalhador, não pode fazer nada. Mas é representante legal de vocês. Não só de vocês, de São Governo, mas do Estado de São Paulo todo. Porque a gente são mais de 400 fábricas, meu amigo. Teve dia aí, a semana passada, que a gente estava aí em Guará. Cheguei 2h30 da manhã na minha casa. Não sou eu, mas meus companheiros também. Para ser o quê? Guardião do direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Espero que amanhã ou depois, um de vocês esteja desse lado, para vocês verem o que é o diretor sindical. Porque muitas pessoas às vezes imaginam que o diretor sindical só tem vida boa, mas não quer se acordar 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Para quê? Para ser guardião do direito da pessoa. Assim, quando acontece alguma coisa dentro da empresa, que está lá no sindicato. E por isso que é importante vocês ficar sócio do sindicato. Porque o sindicato forte, o trabalhador forte, é o sindicato forte. Aí eu te faço a segunda pergunta. Falo para vocês, eu quero que vocês não me respondam. Porque às vezes fala assim que o metalúrgico é o sindicato mais forte que tem.
Já começou o coletivo é melhor. Aí eu faço uma pesquisa. Vê quantos sócios ele tem, meu irmão. Vê quantos sócios ele tem. Faça essa pesquisa. Porque quando a pessoa é sócia, todos são sócios, o sindicato tem mais poder e fala assim, ó, meu amigo, botar aqui representativo de mais de 90% dos trabalhadores. Por isso que é importante que todos tenham essa consciência. Esse é o recado que eu tenho que falar para vocês. Com certeza, no dia 16, vai ter uma Assembleia Geral. Contamos com vocês nessa Assembleia Geral para nós ficar mais fortes, porque amanhã, depois, meu amigo, na hora que você for no supermercado, fala assim, que porcaria do meu salário. Meu salário não dá para nada. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Tiririca. Eu vou chamar mais um companheiro aqui que está chegando na diretoria, primeiro mandato. E a gente tem que treinar essa molecada aí para continuar a luta, que a gente já está ficando velhinho, está aposentando. Chamar aqui o Aedes, o Ito do Brasil, maior fábrica da nossa categoria. Boa tarde, pessoal. Eu não sou de falar muito, mas espero que vocês, trabalhadores, como eu, estejam de acordo com tudo que está acontecendo no Brasil, estejam cientes do que está acontecendo. Ciente que nós temos que mudar, que nós temos que fazer a diferença. E a diferença começa aqui, ó, no chão de fábrica. Dentro de uma fábrica dessa, que tem tanta dificuldade para ter um restaurante bom, ter um convênio bom, é com a luta de todos, juntos. Não é só o Alejandro, não é só o Godinho, não é só o sindicato aqui fora, o sindicato que não é nada sem vocês. Vocês, trabalhadores, tem que chegar lá, na frente do patrão e falar, nós queremos um convênio bom, nós queremos uma refeição boa, nós queremos dignidade, nós queremos o que é de direito de todos os trabalhadores. Eu espero que você esteja de acordo com isso e faça a diferença daqui para frente. Quando o sindicato parar aqui na frente, todos têm que estar aqui na frente. Tem empresa que não acontece isso aqui que está acontecendo. Os trabalhadores estão aqui na frente. E a gente se sente humilhado. Quando a gente vai na porta de empresa e não tem um trabalhador para ele não se escutar. E para lutar também pelos seus direitos. Tá? É isso aí, o meu recado é esse, eu estou aprendendo agora, não sou de falar muito, mas obrigado aí, tá? Valeu, companheiro, acho que para quem está começando já está falando demais. Eu fiquei 9 anos para poder falar e era uma tremedeira do nada, agora que já está falando mais um pouquinho. Chamar a companheira Frozinha também, que é da UITO, é uma militante de luta aí, tem um trabalho social também, já foi do Sindicato Rural lá na Paraíba, né? Então, é o primeiro mandato, mas sempre esteve na luta. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estar presente do lado de tantas pessoas que eu sei com certeza acreditam que Deus existe e acreditam num futuro melhor. Eu tenho um grito de guerra, em todo lugar que eu vou, eu gosto de falar. Quem está feliz com Jesus diz boa tarde. Aleluia, parabéns, tá? Sou cristã, conhecedora da palavra, mas eu não sou tola, sou sábia. A palavra de Deus diz, não seja tola, seja sábia, e eu sou sábia. Por isso, eu sou militante, desde os meus 14 anos de idade. Muita gente olha para mim e não dá nada, eu não sou nada. Para muita gente eu não sou nada, mas para o meu Deus, e onde eu moro, na comunidade, na fábrica onde eu trabalho, eu sou muita gente. Eu sou vice-presidente da CIPA, eu tenho 19 anos, 8 mandatos, eu fui em primeiro lugar, vice-presidente da CIPA. Porque vocês sabem que em primeiro lugar é o representante do patrão. Eu falo um pouquinho errado, tá? Porque até 5 anos eu não falava. Hoje eu falo com o milagre de Deus. Então, eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, respeito. Eu vi aproveitando ali, que um cara falou assim, isso é um bando de vagabundo. Eu não vou ficar ouvindo esses vagabundos lá fora. Esse vagabundo que entrou, me perdoa, gente. Eu fico irritada com o militante. Quando a pessoa acorda,
que nem eu que trabalhei ontem. Fiz uma militância até 10 horas da noite. Estou aqui junto com vocês desde cedo. Entendeu? Deixo minha casa, tudo, para vir falar de uma convenção coletiva, do nosso aumento mais importante, a campanha salarial, e passar por um camarada desse e chamar a gente que não vai ficar aqui fora. Eu fico triste. Por mais que você não fique aqui fora, mas guarda as suas palavras. Porque, com certeza, ele usa o sindicato. Ele recebe a pele dele, não recebe? Através da nossa convenção. Ele usa o convênio dele, por mais que esteja ruim, não está, precisa melhorar. Mas foi através de luta sindical, com certeza. Com certeza, muitas coisas que você tem aqui nessa fábrica foi através de uma luta sindical. Eu estava olhando, vocês não têm ônibus. É porque vocês não querem, é um acordo entre vocês no patrão. Então, eu queria falar isso, gente, respeito. E na próxima eleição, esse ano, dia 2 de outubro, vamos ver que você vai votar. Pense direitinho. Vai decidir nosso futuro em 4 anos. Você sabe o que é a gente passar fome? Você faz um serviço voluntário. É muito fácil. É muito fácil dizer que o sindicalista não faz nada. Mas vem ficar aqui no lugar do sindicalista. Quando alguém chegava para mim e falava assim, se Pedro sindicalista não faz nada, eu digo, quem é esse Pedro sindicalista? Aí você vai ver a diferença. Você vai ver o que o Tiririca falou. Gente, é importante você se associar. Por que você não tem um convênio melhor? Por que você não tem uma alimentação decente? Porque só tem 20% associado aqui. Nós não temos força de lá dentro negociar? Se 90% aqui nessa fábrica ficar sócio, com certeza, nós vamos ter uma bancada forte. Vocês vão ter um convênio 10, Bradesco. Entendeu? O convênio que vocês quiserem. O poder está nas nossas mãos. Só basta ter força e fé. Quando há 2 coisas, esperança, força e fé, garra, coragem e sabedoria. Seja inteligente. Vote na pessoa certa. Vote alguém que realmente se preocupa com nossos direitos, não tira nossos direitos. E lá no Senado votou contra os nossos direitos. Tem muitos aí que estão pedindo voto. Votou tudo contra nossos direitos. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E é isso, meu recado, que eu quero passar para você. Eu queria que na próxima Assembleia, o ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, tivesse mais mulheres. Eu vejo que nessa fábrica tem poucas mulheres. Mas parabéns, mulheres, vocês que estão aí, se candidatam a CIPA, viram militância. Entendeu? Exija respeito para as mulheres. Entendeu? Não é uma fábrica porque tem a maioria homem que não vão respeitar as mulheres. Muito obrigada às mulheres que ficaram aqui. Muito obrigada aos homens, às varoas e os valores de Deus. Com certeza vocês são todos. Muito obrigada. Eu sou a Franzinha Salete Bezerra da Silva, conhecida da Windows Brasil Vidos. Tá? Foi um prazer imenso ver vocês. Espero que quem não for sócio do sindicato se associe. É muito importante essa luta. Eu quero vir na próxima Assembleia, vocês falar a refeição agora tá boa. Entendeu? Nosso governo está melhor. Muito obrigada, fique com Deus. Valeu, Florzinha, nossa irmã aqui do sindicato. Bom, pessoal, como está bonito para chover, eu vou chamar a Rosana para a gente falar um pouco da pauta. E aqui depois, se não chover, a gente chama mais companheiros que estão querendo falar. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um que saiu, que está aqui ouvindo os representantes. Isso é muito importante. Eu acho que os trabalhadores mais antigos sabem que o pouco que tem na Soloban foi uma conquista de vocês em conjunto com o sindicato. E provavelmente foi a partir dessa luta aqui fora. A gente sabe que quando a gente para o processo produtivo, a gerência, os chefes das empresas, elas param para ouvir as nossas reivindicações. Então, estamos no caminho certo. Em relação à campanha salarial, o mais importante que a gente costuma falar nas assembleias, mais importante que o aumento salarial é a nossa convenção coletiva, porque é ela que garante os nossos direitos, tá certo? E aí, nesse último ano, a gente percebeu que algumas cláusulas sociais nossas
precisavam ser adequadas, porque a gente quer atingir o máximo possível do trabalhador, para que todos tenham direito. Hoje, a nossa cláusula de auxílio creche, ele é exclusivo para as mulheres que voltam da licença maternidade e recebem durante 15 meses R$ 1.154. Só que nesses últimos 2 anos de pandemia, houve um cenário modificado. Teve muita morte de gestante, ou logo depois do parto, ou meses depois. E muitas vezes esse trabalhador ficou inteiro. Então a gente quer, de alguma forma, colocar essa cláusula para que o trabalhador homem também tenha direito a esse benefício, mas das homoafetivas também. Porque a gente não pode discriminar ninguém. A gente tem que agregar. Hoje em dia a gente sabe que é uma realidade que está aí. Às vezes o casal é 2 mulheres ou é 2 homens. E a gente, enquanto sindicato, para nós não tem diferença. Se eles adotarem uma criança, por que não ter direito às cláusulas que cuidam dessa cláusula na convenção? Então a gente quer garantir também que essas pessoas tenham os mesmos direitos. Outra que foi citado também para nós, ela não está na pauta, mas a gente provavelmente vai fazer a discussão com o nosso jurídico. Em relação ao convênio médico, hoje a gente tem uma cláusula que tem lá um teto limite para desconto, se eu não me engano é de R$ 168. E tem algumas empresas onde tem coparticipação, essas empresas descontam aquele valor teto, e se o trabalhador naquele mês acabou gastando mais que esse valor, as empresas estão acumulando e descontam no mês seguinte. E a gente entende que a nossa cláusula ela não trata de coparticipação, ela fala do convênio. Então a gente vai ter que adequar essa cláusula também, porque o trabalhador, quando ele procura o médico para fazer exame, às vezes ele não está doente, mas ele quer garantir que ele não fique. E não é justo que ele acumule gastos por conta da saúde, porque lá a cláusula ela não é para coparticipação, ela é uma cláusula que cuida do convênio médico. Então a gente entende que precisa também ser feito algum tipo de alteração. A outra cláusula é em relação ao assédio moral. A gente hoje, quem tem acesso à convenção, a gente tem uma cláusula meio genérica. A gente, de fato, não consegue ajudar, muitas vezes, o assediado e nem pune o assediador. Então, a gente pediu que o nosso jurídico construa uma cláusula onde a redação garanta que esse trabalhador não passe por essa situação e, se passar, o problema seja resolvido e a pessoa que assediou seja punida. A gente tem a fábrica que a Salete trabalha, mensalmente são mais de 100 pessoas afastadas. E aí a gente ficou curioso, porque a grande maioria é auxílio-doença. E quando a gente foi conversar com esses trabalhadores, 70% deles são pessoas com problemas psicológicos. E que muitas vezes esses problemas se iniciaram nos seus setores de trabalho. A pessoa não consegue assimilar o que foi falado ali e vai adoecendo, e aí chega uma hora que ele não consegue mais lidar ali no setor de trabalho, e esse trabalho precisa ser afastado, e aí vem muitos problemas através disso. Então a gente entende que essa pessoa que sofre o assédio, ela adoece, é sério. A gente tem pessoas na categoria afastadas há mais de 5 anos, e que começou essa situação por conta do chefe, que não sabe liderar, que precisa agredir, que precisa mostrar que tem um cargo a mais e que humilha o trabalhador, e que isso vai gerar uma doença. Então a gente precisa, de alguma forma, tomar providência para que mais trabalhadores não passem por isso. Eu acho que já deu, a gente tem que agora, unido, tentar de alguma forma barrar esse tipo de situação. A gente tem avançado em algumas empresas. Recentemente, na ONS Illinois, tinha uma gerente administrativa e que depois de uma paralisação de 3 horas, a gente conseguiu que a empresa demitisse essa gerente. Então, para vocês terem noção que é possível sim. O assediador, quando a gente pressiona, acontece alguma coisa assim. A outra situação é em relação aos portadores de necessidade. Hoje, a gente sabe que as empresas, elas cumprem simplesmente a cota. E a gente entende que não basta a cota. Se está falando que é um trabalhador com necessidades especiais,
esse trabalhador tem que ser colocado no local que ele consiga desenvolver, para que ele não venha a ter problemas maiores de saúde. Então, para nós, enquanto sindicato, não basta seguir a cota. A gente quer que esses trabalhadores tenham dignidade em seus postos de trabalho. A gente ouve muito relato de pessoas que são exploradas, que às vezes chegam em casa e são obrigados a ir para o pronto-socorro, porque o local que elas estão trabalhando não é de acordo com a necessidade desse trabalhador. Então, a gente entende que precisa ser feita mudança também. Bom, essas são as nossas cláusulas que já existem na convenção e que a gente precisa de alteração. Eu vou citar aqui algumas novas e que o Fernando depois, antes da votação, vai poder fazer uma explicação mais clara de cada uma. Esse ano, a gente está pedindo uma cláusula específica para nós mulheres, porque nesse período de pandemia também, a gente percebeu que houve uma crescente muito grande de violência doméstica, e como já tem uma lei que garante que a trabalhadora vítima da violência doméstica possa ficar afastada por 6 meses do seu local de trabalho, recebendo um auxílio-doença. Então, se a gente não conseguir uma cláusula para nós, trabalhadoras vidreiras, a gente pretende colocar, no mínimo, uma recomendação para que essas empresas sigam, no mínimo, a lei. Porque esses 6 meses, primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência. Segundo, procurar atendimento médico e psicológico. Terceiro, ir para um local seguro. E para tudo isso, essa trabalhadora precisa ter a sua remuneração. Então, a gente entende que nós, enquanto mulheres, precisamos ter alguma coisa que garanta isso para nós, trabalhadoras vidreiras. Cláusula nova também, desconexão, mudança de database e taxa negocial, tá bom? O Fernando vai fazer uma explicação mais clara de cada uma dessas cláusulas e falar também da parte econômica. Então, mais uma vez, obrigado. Ouçam com atenção. Eu não tenho dúvida que com esses problemas internos aí, vocês, com essa mobilização, vocês vão resolver sim. Não tenha dúvida. E toda vez que vocês precisarem, nós, da diretoria e esse sindicato, vai estar à disposição de vocês para qualquer situação. Obrigada. Pessoal, dá um recadinho aqui para vocês rapidinho. Há mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás, a gente tinha um companheiro que trabalhava com a gente aqui. O nome dele era Alessandro. O nome dele é Alessandro. Muitos conheciam ele como cara legal. Rapaz, gente boa, gente fina, eu gostava muito dele, eu era muito amigo dele. E esse rapaz, ele veio adoecer, ele teve leucemia. E a gente ajuntou uma galera da fábrica, e juntou todo mundo e foi lá doar sangue para ele. Foi todo mundo doar sangue no hospital no qual ele estava, mas infelizmente ele veio a falecer. Então, esse cara é um cara que eu guardo muito na memória, porque ele falava muito do sindicato. Ele era um cara muito inteligente, ele é um cara estudado, muito inteligente mesmo. E ele falava, é pior com ele, é ruim com eles e pior sem eles. Hoje eu falo o contrário, eu falo mais. É pior com eles, que no caso são usados, e impossível sem eles. É impossível sem o sindicato. Só que o recado que eu quero dar é o seguinte, tem um companheiro da mecânica, ele trabalha à noite, o nome dele é Leoberto. Ele também se encontra em enfermidade, ele está com leucemia. E ele está no hospital, e o hospital pediu para a gente arrumar doadores de sangue. Então eu joguei no grupo aqui o local, que é lá na Moca, e eu queria pedir para vocês esse apelo, eu queria fazer esse apelo. Vamos lá, vamos doar sangue para esse camarada, vamos dar uma força para a família. Todo mundo sabe que não é fácil, leucemia é complicado. Vai precisar muito da fé, muito de Deus. Eu tenho certeza que ele vai sair dessa, mas eu vou passar o endereço. Eu vou passar o endereço para vocês aqui, mas eu joguei no grupo chão de fábrica. E quem sentir no coração de doar o sangue para esse rapaz, me procura o Alejandro também, beleza? Ó, o local fica lá na Moca, Avenida Alcântara Machado, número
2576. Mas eu joguei no grupo de fábrica, porque eu sei que vocês não vão decorar o endereço. Então, pessoal, vamos dar essa força aí pro cara que tá precisando, um companheiro nosso. Como eu já disse, perdi um companheiro aqui dentro com leucemia. Não é fácil, beleza? Pessoal, vamos falar da pauta que o tempo parece que está esfriando aqui. Pessoal, a Rosana passou um pouco das cláusulas sociais, de inclusão. E aí, a gente vai falar das econômicas e das cláusulas novas que a gente está pedindo. A gente fez um seminário no dia 26 de agosto, lá na CUT, com o nosso jurídico. O nosso jurídico fez um estudo das últimas convenções coletivas, do fechamento de algumas convenções que foram antes do meio do ano. E a gente fez uma análise da nossa convenção coletiva também. A nossa convenção coletiva tem 68 cláusulas, e dessas 68, 70% está acima da lei. Então, a nossa convenção coletiva é uma convenção coletiva forte e que a gente tem que continuar junto para a gente manter a nossa convenção coletiva e melhorar algumas cláusulas que são interpretativas e que muitas vezes o patrão sempre interpreta para o lado ruim. A gente tem que melhorar essas cláusulas e ser claro. Então, a Rosana falou das cláusulas de inclusão. Vários sindicatos hoje já têm cláusula de inclusão. Não é justo que a mulher tenha o auxílio creche e o homem também não tenha. É direitos iguais. Entendeu? Então, a gente vai estar brigando por isso. A de PCD, essas cláusulas que ela falou. E aí, pessoal, a gente tem 4 cláusulas novas que a gente está pedindo. Hoje, todos os sindicatos, quando negociam, eles sempre colocam taxa negocial na convenção coletiva. E aqui tem uma resistência patronal muito grande, que quando se fala de taxa negocial, eles não aceitam, porque eles sabem que vai fortalecer a luta. E aí, pessoal, se não tem outro caminho, se não tem taxa negocial, se os patrões negar, o caminho é a gente fortalecer a luta sendo sócio. Mas a gente vai estar colocando uma taxa negocial, principalmente para aqueles que não são sócios da nossa categoria. E aí, tem alguns trabalhadores que trabalham no setor de mecânica, trabalham nos setores de logística, muitas vezes trabalham em vendas. Tem um celular que a empresa dá para esse companheiro, e aí ele acha que é uma grande vantagem. Não, companheiro. Você pegou o celular da empresa, você começa a ficar disponível 24 horas com esse celular. Então a gente tem uma cláusula que tem alguns sindicatos hoje que se chama de direito à desconexão. Você saiu da empresa, você se desconecta dela, você não leva celular mais para casa. Já tem vários processos onde o trabalhador está ganhando, porque ele começa a ficar disponível 24 horas. Às vezes ele está em casa almoçando com a sua família, no final de semana, deu problema numa linha, a empresa liga. Ele tem que deixar a sua família e vir para dentro da empresa. Então a gente está pedindo que seja incluída essa cláusula de direito à desconexão. A violência doméstica, que ela já falou, que muitas vezes as empresas, em vez de apoiar essas companheiras que sofrem violência doméstica, melhor mandar embora e se livrar do problema. Não, traz essa companheira para dentro, dá uma orientação, ajuda essa companheira, coloca um serviço social para acompanhar essa companheira, dá um direito a fazer a denúncia, e muitas vezes as empresas não fazem isso. Então é necessário que a gente tenha uma cláusula que garanta que as empresas se comprometam socialmente com essas companheiras que venham sofrer essa violência doméstica. E aí tem a cláusula de PCD que a Rosana falou aqui, que a única preocupação das empresas hoje é manter a cota. E o companheiro que ele tem uma deficiência, o PCD, ele tem que ter um treinamento especializado da empresa, ele tem que ser tratado como especial, porque quem está falando isso não é os encarregados dos setores, que muitas vezes quer que esses companheiros façam algo a mais da sua capacidade,
e muitas vezes, quando não serve, manda embora, coloca outro e mantém a cota lá, que para eles, estando dentro da cota é o que vale. Porque a cota dá direito a alguns benefícios junto ao Ministério do Trabalho. Então, pessoal, a gente quer uma cláusula que garanta que esses trabalhadores sejam tratados especialmente, que eles sejam trabalhadores que venham e tenham utilidade, não só para manter a cota, que sejam trabalhadores que sejam tratados com seu devido respeito. Então, essa cláusula é mais uma que a gente está colocando. E aí, nós temos uma cláusula, que essa é a mudança da database, que por vários anos, vocês já viram falar de mudança da database. A gente discute, 1º de dezembro, inicia o nosso aumento, até 31 de novembro, é a nossa database. E aí, esse ano, a gente tem a Copa do Mundo, que começa em novembro, termina dia 18 de dezembro, e nós temos a eleição, que falta menos de 18 dias aí para a eleição. Então, é um ano atípico. Se tiver segundo turno, vai mais para frente ainda. Então, é um ano que a nossa campanha salarial, se nós não discutir ela 1º de novembro, para 1º de novembro, talvez a gente chegue no dia de jogo da Copa do Mundo, com eleição tudo, a gente não consiga fechar o nosso aumento no final do ano. Aí a gente fez essa reunião, tiramos um planejamento de fábrica, onde a gente está levando a pauta de todas as fábricas, colocando em votação, e chamamos uma reunião com o sindicato patronal. Porque o sindicato patronal, ele se reúne todo mês para discutir as nossas ações, discutir o que o sindicato está fazendo no dia a dia na porta das fábricas. Eles são mais organizados do que a gente enquanto trabalhadores. Todo mês tem uma reunião patronal na Fiesp. E aí, pessoal, eles têm sindicato igual a gente, trabalhador, só que eles são mais organizados, porque eles se reúnem para saber o que está acontecendo no dia a dia dentro da categoria vidreira. E aí nós pedimos uma reunião com os patrões, para discutir a antecipação da database, o rumo das negociações. E aí eles já assinaram que sexta-feira, 10 horas da manhã, lá na Fiesp, a gente vai estar indicando uma comissão aqui do sindicato para ir discutir principalmente a mudança da database. E aí a gente vai ser bem claro. O trabalhador quer essa mudança. O trabalhador quer chegar no mês de dezembro, pegar seu 13º, seu pagamento, se sair de férias, ele já ter o aumento no seu 13º, no seu vale, no seu pagamento. Todo ano é aquele sacrifício. A gente chega no final do ano, todo mundo ligando, já saiu o aumento, porque a gente quer pegar o 13º no final do ano com aumento. E aí muitas empresas, até mesmo por sacanagem, fala que não saiu, que não deu tempo de incluir na folha de pagamento, paga dia 5 de janeiro ou dia 30, as que pagam dia 30. Então a gente tem que dar um basta nisso. E a gente vai dar esse basta aqui fora. Então a gente está fazendo a assembleia, a gente está chamando o comprometimento do trabalhador para a gente mudar. A gente está pedindo para 1º de novembro, para a gente não viver esse martírio que é todo ano. A gente vai discutir na Fiesp, e aí a gente fecha a assembleia de aprovação lá no Brás, lá para o dia 18, dia 15, dia 16, todo mundo correndo, final de ano. Então, é o maior sufoco a nossa database. Então, a gente está pedindo antecipação, e a gente vai chegar sexta-feira na Fiesp, e a gente vai ser bem claro, a gente quer a mudança da database. Para a gente chegar em dezembro, a gente tem o nosso aumento. Então é isso, pessoal. Essa direção, ela está comprometida. Ela poderia fazer uma única assembleia no Brás. Mas ela tirou 23 fábricas no estado de São Paulo. A gente começou dia 1º de setembro em Guará, depois da Aparecida do Norte. E aí, todas as empresas nós estamos fazendo os 3 turnos.
conversando com o trabalhador, apresentando a pauta, igual a gente está falando aqui, para poder a gente ter força lá. Ah, tá. E aí, pessoal, essa é a nossa pauta. Aí vem as cláusulas econômicas. Nas cláusulas econômicas, hoje o nosso piso é 1.745,48. É um dos pisos baixo. O poder de compra do trabalhador foi lá para baixo. A gente tem hoje um levantamento na nossa categoria que quem ganha o piso é principalmente as mulheres nas fábricas onde tem escolha e reescolha, na de Figueiredo, o Iton do Brasil, que é a fábrica que a Rosinha trabalha, Anchieta, CISP. A maioria dessas companheiras ganha o piso da categoria, que é 1.745, e aí a inflação disparou. Essas companheiras, desconta convênio médico, muitas companheiras dessas não levam nem R$1.000 para casa depois do desconto. Aí, no piso, a gente está pedindo 10% de aumento real, e a gente está pedindo a reposição integral da inflação. E para quem ganha acima do piso, a gente está pedindo 5% de aumento real, mais a reposição integral da inflação. E aí, pessoal, a gente buscou alguns dados no DIEESE, que é o departamento que mede a cesta básica, a inflação, o mundo do trabalho aqui no estado de São Paulo, que é o que a gente confia mais, que é o DIEESE, é Departamento Intersindical de Estatística Socioeconômica. Ele que mede a inflação. E a gente pediu alguns levantamentos. Eles mandaram alguns levantamentos. Em abril, medindo de abril de 2021 a 2022, a nossa inflação estava dando 12,5%. Aí em julho, eles mediram de novo, fizeram o levantamento, 10,5%. E aí a gasolina começou a cair, né? Tem eleição, tem que baixar o valor da gasolina. Toda semana, quando a pesquisa aumenta, a gasolina baixa. Eles estão fazendo uma previsão que a nossa inflação em 1º de dezembro seja de 7% a 7,5%. A gente passou o ano todo ferrado e a previsão de inflação para nós é de 7,5%. De 7% a 7,5%. Então, praticamente, a gente vai chegar num momento bem difícil de discutir. E aí o presidente fala que o país está, que não tem inflação, não tem fome, e vocês que andam no dia a dia aí, sabem a dificuldade do trabalhador no dia a dia. Então, esse preço da gasolina é simplesmente por causa da eleição, a gente sabe disso. E aí, pessoal, a nossa cesta básica, que é aqui no estado de São Paulo é a mais cara, ela está dando 19%. A inflação tem uma previsão de 7,5%, só que a cesta básica está dando 19%. Totalmente mentirosa. E aí, a gente anda no estado inteiro, nas fábricas, as empresas de vidro aumentaram o vidro em 39% de janeiro até agora. E isso foi o que os patrões de algumas empresas, quando a gente vai discutir PLR, eles falam: pô, vocês estão cobrando PLR nossa, mas a Sebrae, a AGC, a Guardia, que é a fábrica que faz, as fábricas que faz vidro, inclusive a Sebrae é do Grupo Saint-Gobain, eles estão aumentando o vidro em 39%. Então a gente não está pedindo nada além do que os patrões não podem dar. O país está voltando numa estabilidade, o crescimento está começando a ficar normal, agora só que o salário da gente está lá embaixo. E aí, pessoal, eu queria pedir para vocês virem todo mundo para cá, para a gente colocar em votação a nossa pauta. Se alguém quiser fazer inclusão de pauta, de ponto, de alguma coisa, a gente tem até o dia 16 para estar incluindo reivindicação dos trabalhadores na nossa pauta. Acabando a votação, a gente vai fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Rapidinho, parece que está querendo chover. De manhã a gente teve que comprar até blusa, porque a gente não foi para casa. A gente saiu todo mundo molhado aqui, mas é gratificante, porque está todo mundo junto, tá bom? Pessoal, junta mais aqui, ó, vamos ficar próximo da faixa. É campanha salarial. Vem mais para cá todo mundo. Vamos aí, pessoal. Pessoal,
Quem é a favor? Vamos aí. Pessoal, quem é a favor que o sindicato protocole na Fiesp a nossa pauta da campanha salarial para discutir o nosso aumento agora de dezembro? Quem é a favor que seja 10% no piso, mais reposição integral da inflação, acima do piso 5%, mais reposição integral da inflação, inclusão das cláusulas sociais, das cláusulas novas de desconexão, violência doméstica, mudança da database e taxa negocial. Quem é a favor dessa pauta, levante os dois braços. Segura um pouco aí que a gente está filmando. A gente hoje tem um serviço de redes sociais que é tudo que a gente está fazendo no dia a dia, a gente está colocando. Acompanhe as negociações pelas redes sociais. Pessoal, quem é contra? Pessoal, quem é contra essa pauta? Ninguém? Então fica aprovado por mais um turno aqui. Agora a gente vai fazer o sorteio dos companheiros. E aí depois a gente vai estar liberando, tá bom? Rosana?